Graça e paz a todos. Oi, tudo bom com vocês? Comigo está tudo bem. Querem minha cabeça numa bandeja, querem me crucificar vivo, querem me atar numa fogueira, tacar 1 litro de álcool e tacar um fósforo depois. Mas tudo bem, tudo bem, é assim mesmo, é assim. Quando as pessoas não suportam a verdade, é assim. É muito mantore, muito manto. O YouTube mudou algumas regras. Agora, para você continuar recebendo os vídeos do canal, você tem que dar like no vídeo, você tem que estar inscrito e você tem que ativar o sininho das notificações. Se você não fizer isso, o YouTube vai entender que você não está gostando dos vídeos e não vai mais enviar os vídeos para você. Então, se você está vendo esse vídeo, comunique às pessoas que você conhece, seus amigos, no Facebook, nas redes sociais, Instagram, Twitter, em todos os lugares, no próprio YouTube, que para você continuar recebendo os vídeos do canal, você precisa fazer todas essas coisas. Dar like no vídeo, estar inscrito e ativar as notificações, clicar no sininho e clicar em enviar para mim todas as notificações desse canal, também por e-mail e pelo celular. Você precisa fazer isso aí, senão o YouTube ele não vai te enviar nenhum vídeo mais do canal. Inclusive, o YouTube está desinscrevendo inscritos do canal. Estou recebendo uma enxurrada de pessoas que estão dizendo que não estão mais inscritas no canal, amigos meus, porque do nada aparecem desinscritas. E isso já não é de hoje, já faz muito tempo. Eu acho que desde o ano passado o YouTube já está desinscrevendo inscrito do canal. Isso já não é do meu canal. Tem outros canais aí, grandes, que já desde muitos anos, 2012, 2013, o YouTube já está desinscrevendo essas pessoas do canal. Então é muita injustiça. Então em torno aí de 50, 60 a 100 pessoas por dia o YouTube retira do meu canal, do canal Firmeza da Verdade. Então tá bem complicado. O canal já era para estar muito maior se não fosse essas regras. Muito mais pessoas estariam sendo edificadas com o conteúdo dos vídeos se não fosse isso aí. Infelizmente é assim, virou uma mídia manipulada. A gente só pode agora continuar lutando aí conforme dá. Lembrem-se que tem que dar like nos vídeos, tem que se inscrever e ativar o sininho de notificação. Não estou aqui pedindo seguidores para esclarecer. Não estou pedindo aqui adeptos, não estou pedindo like, não estou pedindo visualizações, não estou pedindo nada disso. O que eu estou falando é instrução, estou instruindo a você, porque muitas pessoas aqui já perderam inúmeros vídeos porque não recebem, porque o YouTube está fazendo isso. Então, quando você vê um vídeo, já dê like antes, para não se esquecer, como um sistema que você vai fazer para poder estar recebendo os vídeos, porque senão você não vai mais receber vídeo nenhum, infelizmente. Eu sou o Romulo Marasquim, este é o canal Firmeza da Verdade, e este é o capítulo 5 do estudo sobre o arrebatamento da igreja, estudo escatológico que eu estou fazendo aí há vários meses, desde o ano passado, 2016, já venho gravando essa série. Eu já tenho outros vídeos aqui no YouTube, na internet, onde eu abordo essa questão do arrebatamento da igreja já desde 2013 e 2014. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar. Este é o capítulo 5, é o vídeo 4. Eu já gravei outros 3 vídeos. O primeiro, recomendo que você assista, se chama a série Depois Nós Seremos Arrebatados, a parte 1. Nesse primeiro vídeo eu abordei a respeito da questão sobre Israel e igreja, se Israel realmente estava separado da igreja escatologicamente na questão do arrebatamento. E também uns outros textos concernentes a isso, também sobre Apocalipse 19, que é muito importante, né? Apocalipse 19, onde fala lá que as bodas do Cordeiro, esse é um forte argumento que refuta o pré-tribulacionismo e apoia a doutrina que ensina que Cristo vem para arrebatar a sua igreja somente no final da tribulação, da grande tribulação.
Apocalipse 19 fala que depois que Cristo vier, as bodas do Cordeiro se iniciarão recém depois que Cristo vier em glória. Apocalipse 19 fala da vinda em glória do Messias. É um forte argumento. Não é 7 anos antes da tribulação que ocorrerão as bodas do Cordeiro, lá no céu, para um grupo de pessoas, enquanto aqui na terra, os ímpios e algumas outras pessoas também, alguns israelitas, estiverem aqui na tribulação, ficarem aqui na tribulação, estiverem aqui durante a grande tribulação. Não. Só ler Apocalipse 19. Ponto. No segundo vídeo, eu tratei da questão da má interpretação de versículos isolados. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9. Oti uk etheto, emas o theoses zorgen. Alis peripissim soterias, diatokerio emon, Iesu Christu. Também está no YouTube, o link está aqui na descrição também, juntamente com o primeiro vídeo. Eu abordei vários assuntos a respeito da ira de Deus, né? Romanos 5,9, 1 Tessalonicenses 5,9, 1 Tessalonicenses 1,10, explicando realmente o que é ira. No grego, orge e timos, tem 2 tipos de ira, não são a mesma. Sugiro que você assista também. Também a respeito de Apocalipse 3,10, nesse segundo vídeo, eu abordei como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra, ou para pôr em prova, ou provar os que habitam sobre a terra. Também ali eu expliquei exatamente o significado em grego, no original, como a escritura foi escrita no Novo Testamento. Da palavra guardaste, guardarei, né? Para provar os que habitam sobre a terra. Esse guardar não significa tirar da terra, mas proteger na terra. Então tem muitas coisas, pesquise lá, veja esse vídeo também. E o terceiro vídeo que eu gravei foi o mais importante até agora. Eu tratei a respeito das ressurreições, da primeira ressurreição, da segunda ressurreição, anástasis no grego. Também expliquei o que é egeiro, que significa apenas levantar, ficar de pé, ou seja, não é a mesma ressurreição. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 5, juntamente com 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17, que são os textos mais importantes que comprovam cabalmente que a igreja somente pode ser arrebatado no final da tribulação, pois existem regras a saber. Não há arrebatamento da igreja sem a ressurreição dos que já morreram em Cristo. Essa é a primeira regra. Isso está em 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17. Primeiro ocorre a ressurreição, somente depois poderá ocorrer o arrebatamento. Verso 16 e 17. E inclusive o verso 15 fala que é a vinda, e vinda propicia chegada, ou seja, a presença visível, reaparecimento. O contexto todo de 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17 está falando que Cristo apenas pode vir, arrebatar a sua igreja na sua chegada, na vinda, na parousia. E isso os pré-tribulacionistas, dispensacionalistas, ignoram completamente. A exegese grega, que é muito importante e fundamental para essa doutrina. Não basta ler apenas no português. Tem que também entender um pouco de grego. A escritura não foi escrita em português, originalmente, mas em grego koine. Terceiro, nesse mesmo vídeo, nesse vídeo 3, eu também expliquei sobre Apocalipse 20, que é a segunda regra, que os que morreram durante a grande tribulação ressuscitarão na primeira ressurreição. É o que fala esse texto, Apocalipse 20, verso 4 e 5. Então, o arrebatamento não pode ocorrer antes da tribulação, porque primeiro tem que acontecer a ressurreição, e a ressurreição só pode ocorrer no final da tribulação, porque ressuscitarão nesta os que morreram na própria grande tribulação. É o que fala o texto. Com isso, só com esses vídeos, só com o terceiro vídeo mais especificamente, a questão do arrebatamento da igreja já fica concluída. Mas, abordei muitos outros assuntos nesse terceiro vídeo, recomendo que você veja, porque tem muitos textos lá, 1 Coríntios 15, 51 e 58, João 6, 44, muitos outros versículos. Então, assista esses 3 vídeos primeiro, para depois ver este vídeo aqui, ok? Neste vídeo, eu vou abordar a questão da iminência, capítulo 5 deste estudo escatológico. São 12 capítulos, estamos recém no capítulo 5. E creio que a questão do arrebatamento já está muito clara. Pena que as pessoas não aceitam a verdade. É incrível, elas preferem crer na mentira. Mas eu vou continuar fazendo os vídeos, se Deus quiser, na medida do possível. Porque é muito longo, são muitos textos, é muito assunto. Então, dando prosseguimento, a doutrina da iminência.
Será que Jesus Cristo pode voltar para arrebatar a sua igreja a qualquer momento? É isso que nós vamos tratar nesse vídeo. Temos observado que a iminência da volta de Jesus constitui-se um dos principais sustentáculos de afirmação dentro do modelo pré-tribulacionista. De acordo com o dicionário, iminente significa aquilo que está para vir, que ameaça acontecer brevemente, que está em via de efetivação imediata ou muito próxima. A base central do raciocínio pré-tribulacionista é que nenhum evento específico precisa ocorrer antes do arrebatamento, já que aqueles que deveriam ocorrer já tiveram lugar, colocando o arrebatamento como um evento que pode concretizar-se a qualquer momento, já em nossos próprios dias. Para que você tenha uma visão mais abrangente do assunto, analisaremos detalhadamente as principais passagens em questão, com o objetivo de mostrar que realmente, num determinado momento no futuro, a vinda do Senhor, a parousia, o arrebatamento, estão ligados esses dois eventos, será iminente. Porém, a iminência atual dessa vinda, tal qual ensinada pelo pré-tribulacionismo, não encontra suficiente respaldo bíblico, como veremos a seguir. Algumas bases pré-tribulacionistas para sustentar a iminência, a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai vós também apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Mateus 24, 36, 42 a 44. Esta é uma das principais passagens usadas no modelo pré-tribulacionista para afirmar que o arrebatamento pode ocorrer a qualquer momento. Realmente, tomados fora do seu contexto, esses versos aparentam ensinar isso. Mas preste muita atenção, só aparentam. O problema desse raciocínio pré-tribulacionista, no entanto, é que o contexto nos mostra que Jesus estava falando da sua vinda, parousia, em glória e vista por todo o mundo, e não de uma hipotética vinda não mencionada em seu sermão profético, uma vinda invisível, ou uma vinda muito rápida que só os salvos verão. Não é isso que o texto está dizendo. De acordo com o próprio Mestre, a única vinda descrita detalhadamente em seu sermão no Monte das Oliveiras ocorrerá logo após a grande tribulação. Está em Mateus 24, 29 a 31. E será precedida de uma série de sinais previamente detalhados por Cristo. Ele profetizou o arrebatamento dos escolhidos logo após a tribulação. Mateus 24, 31 diz isso. Em seguida, ele proferiu a parábola da figueira, mostrando aos discípulos como deveriam aguardar todos aqueles sinais profetizados. Então diz assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Mateus 24, 32 a 33. No texto citado, Jesus deixa claro que o servo de Deus, a igreja, os escolhidos, os cristãos, devem esperar pelo cumprimento de todos os sinais profetizados por ele, os quais ocorrerão
antes da sua volta, quebrando todo o argumento a respeito da iminência atual da volta de Jesus. Essa volta e o subsequente arrebatamento dos escolhidos não ocorrerá a qualquer momento, e sim após o cumprimento integral da palavra de Jesus a respeito dos sinais dos últimos tempos. Presumir que em Mateus 24, 36 a 44, Jesus ensina a respeito de um arrebatamento que poderá ocorrer a qualquer momento, sem a concretização prévia de todos os sinais profetizados pelo próprio Mestre, é presumir que ele estava falando de uma vinda não revelada no sermão profético e, ao mesmo tempo, é desconsiderar o aviso dado pelo Senhor de observar todos os sinais, inclusive a abominação desoladora e a grande tribulação. Sem falar que também temos as taças e as trombetas descritas em Apocalipse, que necessitam ocorrer antes da sua volta e do arrebatamento. Está em Mateus 24, 33. E isso acaba se tornando um grave equívoco na questão pré-tribulacionista. Consequentemente, quando Jesus prossegue e diz aos seus discípulos que era impossível saber o dia e a hora da sua volta e que eles deveriam vigiar porque não sabiam a que hora haveria de vir o Senhor, Jesus não poderia estar referindo-se a uma vinda sem sinais prévios, pois isso iria contra todo o contexto do capítulo 24 de Mateus, que aponta para uma única vinda e os sinais profetizados anteriormente por ele. Um arrebatamento secreto, um arrebatamento anterior a todos os sinais, seria o que Cristo poderia ter dito para os seus discípulos, naquele momento, no Sermão do Monte, como um aviso, como um sinal que ele iria voltar depois. Mas não, ele não disse nenhum arrebatamento anterior aos sinais, e nenhuma volta também anterior aos sinais, e sim depois. Existe apenas um momento fixado por Jesus a partir do qual poderemos afirmar que a vinda do Senhor é iminente, ou seja, após a concretização dos últimos sinais profetizados no sermão profético do Monte das Oliveiras. O único momento em que Jesus ensina aos seus discípulos a esperarem uma vinda iminente está no versículo 33, quando, após o cumprimento de todos os sinais que serão vistos e vividos pelos fiéis, então somente a partir desse momento a sua vinda estará próxima às portas. Os últimos sinais estão descritos em Mateus 24, 29 a 31. Vamos ler o texto. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Agora se espante ao ler Isaías 13, 9 a 13 e Apocalipse 6, 12 a 17, pois descreve os mesmíssimos sinais. Leia esses textos depois. Sobre a parábola da figueira, a maior parte dos pré-tribulacionistas tende a interpretar a expressão todas as coisas, do versículo 33, não como uma referência a todos os sinais profetizados por Cristo, e sim como uma alusão à figueira mencionada no texto. Para os mesmos, os pré-tribulacionistas, a figueira é a nação israelita, e através dessa interpretação, a volta de Jesus só seria iminente após a volta do povo judeu à sua terra, o que ocorreu em 1948. Segundo essa linha de raciocínio, a partir daquele momento, a volta de Cristo tornou-se iminente. Essa argumentação, além de ser tortuosa e estar apoiada em suposições, Jesus em nenhum momento relacionou a figueira à nação israelense, e sim a totalidade dos sinais preditos por ele anteriormente, denota grandes incongruências, tais como, primeiro,
Para que Israel voltasse à sua terra em 1948, foi necessário que a nação fosse dispersada da Terra Santa. Isso ocorreu no ano 70 depois de Cristo, durante a invasão dos exércitos romanos. Paulo escreveu todas as suas epístolas antes dos anos 70 depois de Cristo. Ele foi martirizado no ano 66, no reinado de Nero. As mesmas epístolas que são citadas pelos pré-tribulacionistas para sustentar sua ideia de iminência. Portanto, Paulo, um profundo conhecedor das profecias de Jesus, não poderia estar ensinando iminência antes da concretização nos eventos profetizados pelo Mestre, entre eles a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Então, podemos observar que o uso das epístolas paulinas para sustentar a ideia de iminência antes do cumprimento de todos os sinais profetizados perde completamente toda a credibilidade. E é claro também que a igreja primitiva e o próprio Paulo aguardavam a volta de Cristo já em seus dias. Ou seja, eles esperavam que todos os sinais profetizados por Jesus se concretizassem no primeiro século, para livrá-los da tribulação e perseguição oficial que eles relacionavam à grande tribulação profetizada por Cristo. Havia uma tendência a relacionar o filho da perdição, de Cristo, a certos imperadores romanos, entre eles Nero, Domiciano e Diocleciano. Eles esperavam que Jesus viesse para tirá-los da tribulação e para derrotar o Império Romano, instaurando assim o seu reino na terra. Isso nos mostra que a igreja primitiva cumpria aquilo que Jesus tinha ordenado. Que era o quê? Você se lembra? Ver e observar os sinais. A única diferença é que eles esperavam o cumprimento total desses sinais já em sua geração. Eles sabiam, por exemplo, que Pedro teria que morrer primeiro antes da vinda gloriosa de Jesus, pois o próprio Mestre profetizou como e com que idade aproximada ele morreria. Está em João 21, 18 a 19. Segundo, outra questão geralmente esquecida é que no versículo 14 do capítulo 24 de Mateus, Jesus declara que o Evangelho será pregado em todas as nações, antes do seu retorno. O Evangelho não havia sido pregado a todas as nações antes da escrita do último livro do Novo Testamento. Portanto, mais uma vez, toda a utilização de versículos neotestamentários para sustentar que Jesus voltará a qualquer momento é temerária em função da realidade dos dias atuais. Ao utilizar a parábola da figueira, o Mestre insta seus discípulos a estarem atentos aos sinais profetizados por ele. Ou seja, da mesma forma que através da observação da figueira eles podiam perceber quando o verão estava próximo, iminente, da mesma forma nós saberemos quando a vinda do Mestre estará próxima, iminente. Ou seja, após a concretização de todos os sinais. Mateus 24, 33. Entendeu? Agora, sobre como um ladrão na noite. Nos versículos 42 a 44 de Mateus 24, Jesus relaciona sua volta à de um ladrão na noite, termo que é abordado também por Paulo, Pedro e no Apocalipse. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Mateus 24, 42 a 44. Essa é uma das passagens mais usadas dentro do modelo pré-tribulacionista para sustentar a iminência atual do arrebatamento, porém uma das menos entendidas. Será que a volta de Jesus poderá nos surpreender da mesma forma que a chegada abrupta e inesperada de um ladrão nos surpreenderia? Existe um grande número de elementos importantes nesta parábola. Primeiramente, devemos perceber que o ladrão nesta parábola refere-se ao Messias. Contudo, o ladrão nesta parábola não está roubando a igreja do mundo. Isto seria absurdo. Mas sim, o termo ladrão é usado para identificar que o Messias virá em um momento inesperado.
Em segundo lugar, percebemos claramente que a igreja não estava esperando que ele viesse naquele momento. E, finalmente, é extremamente significativo que o ladrão vem num momento posterior no qual a igreja é esperada encontrada dormindo. Mais uma vez fazemos menção do contexto sem o qual toda a interpretação torna-se inexata. Lembremos que Jesus tinha dado aos discípulos uma série de sinais que antecederiam o rapto, o arrebatamento, que ele próprio relacionou diretamente à sua volta em glória, vista por todos. Está em Mateus 24, 30 a 31. Jesus também lhes ensinou que deveriam esperar esses sinais e a partir de que momento a sua volta seria realmente iminente. Está em Mateus 24, 33. Fica bastante claro, pelo contexto do capítulo 24 de Mateus, que Jesus, ao referir-se à sua volta como ladrão na noite, estava falando de seu regresso em glória após a tribulação e não a uma volta oculta anterior à tribulação. Então surge a pergunta: se Jesus forneceu aos discípulos uma série de sinais que antecederiam a sua gloriosa volta, disse aos seus discípulos a partir de que momento essa volta seria iminente, ou seja, após o cumprimento de todos os sinais, então quem são esses que serão surpreendidos pela volta do Senhor, da mesma forma que alguém é surpreendido pela chegada de um inesperado ladrão à noite? Para quem a volta de Jesus será como um ladrão na noite? O apóstolo Paulo responde para nós essas questões. Vamos ler juntos. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Mas vós, irmãos, cristãos, eleitos, salvos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. 1 Tessalonicenses 5, 2 a 4. A incoerência mais marcante no raciocínio pré-tribulacionista ligado a essa passagem está relacionada à gritante deturpação do sentido que Paulo quer ensinar aos irmãos em Tessalônica. O argumento pré-tribulacionista diz assim: ora, se o dia do Senhor virá como um ladrão na noite, então o rapto só pode ser secreto e antes da tribulação, pois se fosse logo após a grande tribulação, todos ficariam sabendo e já não seria inesperado como a chegada de um ladrão na noite. É isso que eles dizem. Esse argumento talvez possa ser sob a ótica humana presumível. Porém, à luz do que é ensinado no próprio contexto por Paulo e no que é revelado no Apocalipse, tal argumento é totalmente antibíblico. Porque vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Versículo 4. Jesus virá como um ladrão na noite para aqueles que não esperam a sua vinda. Vou repetir. Jesus virá como um ladrão na noite para aqueles que não esperam a sua vinda. Para os ímpios, mesmo em meio à grande tribulação, os homens em geral optarão por seguir os enganos satânicos sendo ludibriados pela besta. Está em 2 Tessalonicenses 2, 9 a 10, Apocalipse 16, 9 e outros textos da Escritura. Para o cristão, que deve estar atento para os sinais profetizados pelo Mestre, o arrebatamento não pode ser comparado à chegada abrupta de um ladrão à noite. Até porque essa comparação não condiz com o relacionamento existente entre a igreja e o seu noivo, Cristo. Jesus é o Senhor da igreja. E o arrebatamento será o encontro glorioso entre a igreja e Jesus. Tem um cachorro latindo e ele está atrapalhando a gravação. Eu mereço. Tem que ter. Sempre alguém tem que atrapalhar, senão não é um vídeo meu. É incrível. Pai, por favor, me ajuda. Faça eles ficarem quietos. Eu não posso sair daqui. Jesus amado. O ladrão sempre chega para tomar aquilo que não é seu. Jesus virá para arrebatar aquilo que é seu por propriedade eterna. Os verdadeiros servos de Deus não estão em trevas para serem surpreendidos naquele dia. Nós já fomos iluminados por Jesus a respeito de todos os sinais
e sabemos a partir de que momento a sua chegada estará próxima. Às portas, após o cumprimento cabal de todos os sinais profetizados pelo Mestre. Está em Mateus 24:33. A revelação apocalíptica deixa claro que, mesmo em meio à grande tribulação, e até mesmo nos momentos finais dela, os ímpios não atentarão para a proximidade da vinda do Senhor, fazendo com que todo argumento pré-tribulacionista referente à necessidade de que os eventos ocorram antes da tribulação para surpreender as pessoas caia por terra. É só ler Apocalipse 9, 20 e 21 e 16, 10 e 11 para saber isso. Os homens só se lamentarão e chorarão amargamente diante da sua condenação iminente quando virem ocorrer os sinais cósmicos que antecedem a gloriosa vinda de Jesus. Mateus 24, 30, Apocalipse 1, 7 e 6, 12 a 17. Os últimos sinais. O conceito de iminência antes do cumprimento dos sinais não é novo. Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 a 3, escrita no ano 52 depois de Cristo aproximadamente, corrige esse grande erro e nos fornece mais detalhes sobre eventos que ocorrerão antes da volta de Jesus e da nossa reunião com Ele, o arrebatamento. Esses versículos nos ensinam verdades fundamentais que anulam de uma vez por todas os conceitos de iminência da forma como são colocados no pré-tribulacionismo. Primeiro, de acordo com o texto, 2 fatos devem ocorrer antes da volta de Cristo e a nossa reunião com Ele, o arrebatamento. Primeiro, a apostasia, que é um desvio do Evangelho, um abandono da verdade. A pessoa não quer mais ouvir a verdade, ela vira um apóstata. E a manifestação do homem do pecado, que é o anticristo. Ambos sinais tinham sido profetizados anos antes por Jesus no Monte das Oliveiras, na mesma ordem. Está em Mateus 24, 9 a 15. Fica claro que Paulo estava citando em sua carta os mesmos sinais profetizados pelo Senhor 20 anos atrás, mostrando assim que todo o ensino que defendesse a iminência da volta do Senhor antes da concretização desses sinais deveria ser frontalmente rejeitado no seio da igreja. Segundo, Paulo, ao referir-se ao dia do Senhor, não está falando da totalidade do período tribulacional, e sim ao que os seus interlocutores conheciam e as Escrituras descrevem como o dia do Senhor, o glorioso dia em que o Messias voltará como rei para destruir os inimigos do povo de Deus e instaurar o seu reino de justiça. Está em Joel 2, 1 a 32, Zacarias 14, 1 a 22, Isaías 13, 9 a 13. Ao comparar Mateus 24, 29 com Joel 2, 31, vemos que os últimos grandes sinais que antecederão a volta de Jesus e da nossa reunião com Ele no dia do Senhor serão as comoções cósmicas. O Sol convertendo-se em trevas, a Lua em sangue, obviamente, como consequência direta do fenômeno anterior. Estrelas caindo do céu e elementos celestes sendo abalados. Em Isaías 13, 13, ao referir-se ao dia do Senhor, o profeta diz que a terra se moverá do seu lugar. Notemos também a maravilhosa exatidão profética da palavra de Deus em Joel. O profeta assinala que os eventos cósmicos em questão ocorrerão antes do dia do Senhor. Jesus profetizou que após a grande tribulação e antes da sua vinda em glória para arrebatar os escolhidos, ocorreriam os fenômenos em questão. A similaridade, afinidade e coerência são simplesmente exatas. Fica claro que quando o pré-tribulacionismo toma a iminência da volta do Senhor já em nossos dias, sustentando que a mesma pode ocorrer a qualquer momento, se coloca numa posição bíblica insustentável. A iminência tal qual é ensinada em muitos lugares não tem base bíblica alguma à luz da palavra profética. Sem dúvidas, a volta do Senhor a partir de determinado momento será iminente. E essa
é a volta que devemos esperar. Porém, antes é necessário que a palavra de Deus, que não volta atrás, se cumpra em sua totalidade. Somente após o cumprimento de todos os sinais preditos pelo próprio Mestre, que voltará, é que nós poderemos esperar a sua volta a qualquer momento. Isso não é difícil de se entender, muito fácil. O apóstolo Tiago compara o tempo da vinda do Senhor ao lavrador que espera com paciência até receber as chuvas, as quais tornarão possível uma abundante colheita. Porém, um experiente lavrador sabe que a chuva não ocorrerá a qualquer momento, ou em qualquer estação. Há um tempo determinado para que o período de chuva comece a regar a terra. Também há um tempo determinado para que os frutos apareçam após a chuva. Da mesma forma, o Senhor Jesus nos fornece em seu sermão profético uma série de sinais para que saibamos exatamente quando será o tempo e após que sinais sua vinda estará próxima às portas, ou seja, será iminente. O dia e a hora. Um argumento geralmente levantado contra aqueles que esperam pelo arrebatamento. Tem que passar carro barulhento aqui, incrível, meu Deus. Um argumento geralmente levantado contra aqueles que esperam pelo arrebatamento no final da tribulação se refere ao desconhecimento do dia e da hora da vinda de Jesus. Tal argumento gira em torno do seguinte raciocínio. Se o profeta Daniel oferece dados específicos para que saibamos quando se dará o fim das coisas, Daniel 12, 7 a 13, então, teoricamente, qualquer um poderia calcular o dia da vinda de Jesus, indo contra o que o próprio Jesus determinou ao dizer que ninguém sabe o dia nem a hora de sua vinda, a não ser o Pai. Logo, o arrebatamento não deve ocorrer por ocasião da vinda em glória. Esse é o argumento deles. Analisando detalhadamente todas as implicações dessa questão, vemos que tal raciocínio não encontra muita base. Vejamos. Primeiro, quando Jesus fala do dia e da hora, o faz em relação à sua vinda em glória após a tribulação, e não a uma vinda oculta e anterior à tribulação, como fica claro nos versículos anteriores. Cremos que ele não poderia estar referindo-se a uma vinda oculta e anterior à tribulação, simplesmente porque ela não é mencionada em nenhum momento do sermão profético. Fica muito claro que o dia e a hora mencionados por Cristo será o momento específico em que todo o olho verá a sua volta, logo após a grande tribulação. Portanto, sugerir que Jesus, ao referir-se ao dia e hora, estava falando de uma vinda oculta e diferente da mencionada por ele nos versículos anteriores é ir contra a verdade bíblica e cair no terreno das suposições. Segundo ponto. Com referências e informações dadas no livro de Daniel e através das quais se poderia chegar e conhecer o dia da volta de Cristo em glória, devemos considerar um ponto importante. Note que Jesus usa o tempo presente somente neste texto do sermão profético. Ele afirma que ninguém sabe o dia e a hora, a não ser o Pai. Naquele momento, como homem, e após ter se esvaziado dos seus conhecimentos divinos, nem mesmo Jesus sabia o dia e a hora da sua própria vinda. Porém, após a ressurreição e glorificação, Jesus declara que é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, verso 18. Levando em consideração o fato da união divina de propósitos e sentimentos e considerando também que a expressão todo poder não exclui nada, entendemos que Jesus, que não sabia o dia nem a hora, quando proferiu a profecia, agora sabe. O propósito do sermão profético. Como já comentamos, o cuidado que Jesus teve em reunir seus discípulos, e a partir de uma singela pergunta deles, Mateus 24, 3, explanar os principais sinais que ocorreriam entre aquela geração e o fim, visa trazer luz aos servos do Senhor em meio dos tempos e séculos. Jesus sabia muito bem
que aqueles discípulos que estavam ouvindo com atenção as suas palavras não viveriam o tempo do fim, ou os anos imediatamente anteriores à sua volta. Muitos sinais foram profetizados e deixados para a igreja nos últimos tempos. Outros sinais eram mais próximos e seriam vistos por aquela geração, que é o caso da destruição de Jerusalém, no ano 70. Entretanto, cremos que no versículo 15, o Senhor estabelece um ponto-chave para a compreensão do capítulo 24 de Mateus. Pois ali Jesus dá o primeiro sinal concreto e localizável na história, que indicava a contagem regressiva para o fim, estando em perfeita conexão com os dados deixados por Daniel em seu livro. Jesus disse: quando, pois, virdes que a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, Mateus 24, 15, ele disse isso. Sem dúvidas, o Senhor direcionou naquele momento seus discípulos à leitura das profecias contidas no livro de Daniel, que falam sobre a abominação desoladora. Quem lesse as profecias de Daniel a respeito da abominação desoladora entenderia exatamente o tempo que levaria entre esse evento, a abominação desoladora, e o cumprimento da promessa. Cremos que nada do que está revelado na palavra é em vão. Há um propósito específico para tudo o que está inserido nas Escrituras, que é a palavra de Deus. Consequentemente, entendemos que os preciosos dados revelados pelo Espírito a Daniel são importantes para aqueles que viverem os momentos próximos à abominação desoladora, ou seja, o momento da revelação do Anticristo e o começo da grande tribulação. Vejamos aquilo que Jesus nos insta a ler em Daniel a respeito da abominação desoladora, para que entendamos. O texto diz assim: e desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado e estabelecida a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado é o que chega aos 1390 dias. Daniel 12, 11 e 12. A abominação da desolação é o gatilho que desencadeará a contagem regressiva para a segunda vinda de Jesus. Em Daniel 12, 10 diz: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Logo após são oferecidos os dados referentes aos anos entre a abominação e o cumprimento de todas as coisas. Fica claro, então, que os sábios entenderão todas as consequências proféticas a partir do momento da abominação desoladora. Entre elas, a maior e mais maravilhosa de todas as consequências proféticas, a restauração de todas as coisas. Atos 1, 6 a 7. Porém, apesar da possibilidade profética de cálculo para aqueles que virem a abominação da desolação e puderem calcular os dias a partir desse evento maligno, devemos tecer algumas considerações que nos fazem presumir a grande dificuldade que haverá para efetuar esse cálculo com precisão. Primeiro, em Mateus 24, 22, Jesus declara que os dias da grande tribulação serão abreviados. Cremos que neste versículo o mestre usou uma expressão literal e não simplesmente figurativa. O profeta Isaías, ao escrever sobre o dia do Senhor e os fenômenos que ocorreriam naquele dia, profetizou que a terra se moverá do seu lugar, Isaías 13:13. Segundo, em determinado momento da grande tribulação, os homens já não verão mais o sol em sua totalidade, nem a lua com toda a sua clareza, Mateus 24, 29. Esse é o último grande sinal deixado por Cristo, que antecederá a sua volta e o arrebatamento. Com a impossibilidade de vislumbrar o sol e a lua, fato aliado à abreviação dos dias de uma forma não uniforme, se tornará praticamente impossível calcular através da simples observação a duração de um dia. Terceiro, em Daniel 7,25, o profeta declara que o anticristo cuidará em mudar os tempos e a lei.
Provavelmente a forma de contagem do tempo e os diversos calendários atualmente existentes sejam unificados pelo sistema da besta, dificultando mais uma vez possíveis cálculos no período tribulacional. Quarto, durante a tribulação, os verdadeiros cristãos, ao não aceitarem dobrar-se ante o sistema da besta e ao não possuírem a sua marca de identificação, mesmo estando atentos aos sinais deixados por Cristo, terão enormes dificuldades em acompanhar os fatos internacionais e os últimos acontecimentos globais, pois terão que sobreviver em locais inóspitos e não terão acesso à mídia, que sem dúvida estará sob o domínio e manipulação da besta. Ou seja, as pessoas talvez não terão como saber que dia estão vivendo, que mês estão vivendo ou até que ano estarão vivendo. Esse será o período da grande tribulação, onde as pessoas não terão a luz do sol em sua totalidade, não saberão muito bem que dia estarão vivendo. Por isso que se tornará iminente, mas apenas no final da tribulação, nos últimos momentos, ali será iminente a volta de Cristo, mas não antes. Quinto, o prazo de 1335 dias, citado em Daniel 12:12, pode não se referir ao momento do arrebatamento da igreja, mas um evento posterior, se formos coerentes com o contexto de Daniel, que parece referir-se à restauração do reino de Israel, indicando o reinado de Cristo e da igreja a começar pelo milênio, isso segundo a ótica e premissa pré-milenista. Segundo este prisma, esse momento começará quando o Senhor pousar seus pés no Monte das Oliveiras. Ai, quantos caminhões, Jesus. Tem que fazer barulho. E for rei sobre toda a terra. Zacarias 14, 4-9. Entre o arrebatamento da igreja, que ocorrerá num dia e hora não determinados, depois do cumprimento dos últimos sinais, logo após a grande tribulação, Mateus 24, 29-31, e o pousar dos pés do Senhor sobre o Monte das Oliveiras, poderá transcorrer horas ou dias. A palavra não nos revela quantas horas ou dias levará. Porém, todos esses sinais profetizados ocorrerão a partir do momento em que aparecer o sinal do Senhor nos céus. Mateus 24, 30. Logo após a grande tribulação. Segundo o amilenismo, o tempo, como conhecemos, o Cronos, irá literalmente parar quando Jesus voltar. E ele então julgará a todos e criará novos céus e nova terra. Segundo o amilenismo. Por isso, com respeito à faculdade de saber o dia da volta do Senhor, não nos parece que deva ser a prioridade do servo de Deus. A nossa prioridade deve ser estar preparados para essa volta maravilhosa e cientes de todos os sinais que antecederão a sua volta e o arrebatamento. Devemos estar preparados também para enfrentar a tribulação que se aproxima e para sermos perseguidos e colocados à margem de todo o convívio social. E mesmo assim, guardar os mandamentos de Deus e manter o testemunho de Jesus até o fim. Você está preparado para essa realidade? Então, sobre a iminência, resumindo tudo, é isso. Todas essas coisas têm que acontecer antes, os sinais, o anticristo tem que aparecer, a apostasia, conforme está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, tem que se intensificar ainda mais. A grande tribulação, a perseguição, o assassinato de muitos cristãos, guerras, fogo cair do céu, todas as trombetas, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, todas as taças, tudo isso tem que acontecer primeiro, para que somente no final da tribulação o arrebatamento aconteça e Jesus volte. É isso que a Escritura diz.
E as pessoas, durante a grande tribulação, muitas delas, talvez estarão em lugares que não poderão saber em que dia estarão vivendo. Por isso que Cristo fala, como um ladrão na noite. Ninguém espera um ladrão. Então você não saberá quando ele virá. Se tornará iminente apenas em um determinado momento, no fim da grande tribulação, até a sua volta. Nesse curtíssimo período de tempo é que será iminente. Por isso que Cristo fala que o pai de família, se ele soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, não dormiria, vigiaria a casa. A mesma coisa, você se imagine agora num lugar que não mora ninguém, no meio do mato, num campo enorme. Você tem a sua casa lá, você construiu embaixo da terra para ninguém te achar. E você está sobrevivendo nesse lugar. Ninguém sabe que você está lá, a não ser você, sua família, só. Você não tem calendário, você não sabe que dia que é, você não tem informações de mídia, você não tem como ouvir rádio, você não sabe nada. Você apenas sabe que Cristo um dia vai voltar. Você vai ter que vigiar para saber, para ficar atento. E quando ele voltar, você está preparado e digno de estar de pé diante do Filho do Homem. É isso. É isso que ensina a Escritura. É isso que vai acontecer. E exatamente sobre isso que eu vou tratar, se Deus quiser, nos próximos vídeos. No próximo vídeo eu pretendo abordar o capítulo 6 e o capítulo 7. O capítulo 6 é uma exortação à vigilância, o que Cristo falou sobre vigiar, todos os textos no grego. E o capítulo 7 será sobre o arrebatamento da igreja e a parábola das 10 virgens. Explicações muito boas. Você não pode perder o próximo vídeo que eu irei gravar, não sei quando, porque muitas coisas têm acontecido com o canal, com a minha vida também. Estou sendo ameaçado, estou sendo processado, as pessoas querem minha cabeça numa bandeja, as pessoas querem ver meu sangue escorrer. Então está muito difícil falar a verdade, mas eu não vou deixar de falar a verdade, nunca. Vocês podem fazer o que quiser comigo, eu nunca vou deixar de falar a verdade. Então o canal está aí de pé por enquanto. Não sei até quando Deus permitir. E para encerrar, o YouTube mudou algumas regras. Agora, para você continuar recebendo os vídeos do canal, você tem que dar like no vídeo, você tem que estar inscrito e você tem que ativar o sininho das notificações. Se você não fizer isso, o YouTube vai entender que você não está gostando dos vídeos e não vai mais enviar os vídeos para você. Então, se você está vendo esse vídeo, comunique às pessoas que você conhece, seus amigos, no Facebook, nas redes sociais, Instagram, Twitter, em todos os lugares, no próprio YouTube, que para você continuar recebendo os vídeos do canal, você precisa fazer todas essas coisas. Dar like no vídeo, estar inscrito e ativar as notificações. Clicar no sininho e clicar em enviar para mim todas as notificações desse canal. Também por e-mail e pelo celular. Você precisa fazer isso aí, senão o YouTube ele não vai te enviar nenhum vídeo mais do canal. Inclusive, o YouTube está desinscrevendo inscritos do canal. Estou recebendo uma enxurrada de pessoas que estão dizendo que não estão mais inscritas no canal, amigos meus, porque do nada aparecem desinscritas. E isso já não é de hoje, já faz muito tempo. Eu acho que desde o ano passado o YouTube já está desinscrevendo inscrito do canal. Isso já não é do meu canal. Tem outros canais aí, grandes, que já desde muitos anos, 2012, 2013, o YouTube já está desinscrevendo essas pessoas do canal. Então é muita injustiça. Então, em torno aí de 50, 60 a 100 pessoas por dia o YouTube retira do meu canal, do canal Firmeza da Verdade. Então tá bem complicado. O canal já era para estar muito maior se não fosse essas regras. Muito mais pessoas estariam sendo edificadas com o conteúdo dos vídeos, se não fosse isso aí.
Infelizmente é assim, virou uma mídia manipulada, a gente só pode agora continuar lutando aí conforme dá. Então, esse foi o estudo. Espero que você esteja comigo nos próximos vídeos. São 12 capítulos, pretendo continuar essa série até o final e no final fazer uma junção com todos os vídeos, um grande vídeo de várias horas com todos os vídeos juntos sobre o arrebatamento da igreja. Então, fiquem com Deus. Lembrem-se que tem que dar like nos vídeos, tem que se inscrever e ativar o sininho de notificação. Não estou aqui pedindo seguidores, só para esclarecer. Não estou pedindo aqui adeptos, não estou pedindo like, não estou pedindo visualizações, não estou pedindo nada disso. O que eu estou falando é instrução, estou instruindo a você, porque muitas pessoas aqui já perderam inúmeros vídeos porque não recebem, porque o YouTube está fazendo isso. Então, quando você vê um vídeo, já dê like antes, para não se esquecer, como um sistema que você vai fazer para poder estar recebendo os vídeos, porque senão você não vai mais receber vídeo nenhum, infelizmente. Então é isso aí. Fiquem com Deus. Que o Eterno esteja dentro de você. Graça e paz.